Segundou, Camille. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Concordo aí com a Puxa, Camille. Ju, Vamos segundou, animar, eu já tô principalmente destruindo. porque logo tá chovendo, né? Aqui perto de casa o tempo escureceu. Tudo bem, né, Giovana? O tempo escureceu, tá uma ventania. Ai, que delícia, Então, professor. tomara que chova. Já choveu o final de semana, né? Maravilhoso. Sexta, sábado. Vai vir, Júlia. Pode ficar despreocupada que a Eulália tá relampeando muito aí, né? Aqui tá ventando demais. Ventando demais. Eu acho que vai chover mais tarde um pouco. Para as 10, talvez antes. Só um instantinho que tem um pessoal entrando, não está na hora ainda. E aí a gente começa. Vou aproveitar para comer um cajuzinho, então. Isso aí, pode ficar à vontade. Pegar uma água. Não, minha filha, que água é igual leite de onça. Todo mundo bebe, ninguém coloca no litro. Não há raiva. É desse jeito mesmo. Aqui em casa, o pessoal aqui bebe uma água danada. Eu bebo pouca água, infelizmente. Mas quem enche a vasilha d'água é só eu. Não, dá uma tristeza, porque você vai na geladeira morrendo de sede, aí vê as garrafas lá, quando pega, tá tudo seca. Ou, ou então água quente, né? Nossa, água quente. Não, quando a água quente é bom, porque pelo menos tem alguém colocou água, né? É, tem isso. Ruim quando nem isso. Professor, eu vou sair do celular, aí vou Certo. entrar no computador, aí o senhor Não me tem aceita de importância, não. novo? Tá, não tem importância, não. Estou esperando o pessoal. A Giovana entrou aí agora, conseguiu. Não tem importância, não. Está na hora ainda não. Tá? Ops. Feriadão, que dia, Lália? Acabou de chover aqui um pouquinho. Onde você mora mesmo, André? Choveu a tarde toda? Ah, é, Jaraguá. Que bom, hein? Que ótimo. Que ótimo.
Você está falando de qual feriado, Eulália? Porque vai ter dia 12? Não, Giovana, ainda não tem uma previsão, não. É, mas seguramente antes do feriado não vai ser. É certeza, porque as provas são semana que vem, e aí depois tem um feriado, então antes eu tenho certeza que não vai haver retorno a esse período, não. Professor, Sim, Camila. as provas elas são do dia 3, né? Aí conta 10 dias para frente valendo, pra você estar fazendo a prova, né? Do dia 3 ao dia 9, né? Se eu não me engano. Do dia 3 até sexta-feira, ou até sábado, se eu não me engano. Ok, então no caso vai ficar uma semana aberto. Fica aberto uma semana. Fica, Obrigada. fica aberto uma semana. E aí os professores ficam monitorando vocês sempre no dia das aulas. Eu vou dar um alô para vocês como é que é, tá? Aonde, Eulália? Qual feriado municipal é aonde? Seu? Sua foto de perfil tá muito fofa, Camille. Hã? Poxa, muito obrigada, Júlia. Ah, então vamos lá? Deixa eu pegar o slide aqui para vocês. Eu postei o slide, os slides lá para vocês. Postei 2 slides lá agora, tá? No grupo de vocês, se vocês puderem baixá-los. Nós temos esse slide aqui, que nós damos aula também na comunicação. Então, tem esse slide lá, vocês poderiam baixar, está no grupo e está no Google, tá? Este slide, temos este outro aqui, ok? Aí a gente vai trabalhar com eles hoje. E eu postei um resumo para vocês também. Eu postei um resumo aqui para vocês sobre fontes do direito, de um professor amigo nosso de Goiânia, e ele fez um resumo dele de introdução ao direito sobre fontes do direito. Ok? Está lá para vocês. Aí a gente
Feriado da morte de Laurentino Martins, fundador da cidade. É de Araguá também, Eulália? Onde que é Laurentino, gente? Laurentino. Ah, é mesmo. Eu já dei aula em Goianésia, e Laurentino. Laurentino Martins, fundador da cidade. Aí a gente ia para a faculdade, né? É uma instituição aí de ensino. Ah, eu trabalhava aí bem perto da Avenida Goiás, na praça. Aí na praça aí tinha uma escola pública e aí funcionava uma faculdade. E aí eu comecei nessa faculdade, em nome de uma outra instituição. Eu estou te falando que eu lembrei o nome, né, desse senhor. Aí um dia eu perdi o ônibus, a gente ia de ônibus, eu perdi o ônibus e tive que ir de carro. E aí eu fui de carro e na estrada, chegando aí perto da cidade do André aí, ó, um buraco demais na conta, principalmente depois do trevo de São Francisco. E aí, e aí o pneu furou, cheguei lá, já era tarde já. Foi bate e volta. Eu tive que trocar o pneu, enfim. Aí na hora que eu cheguei lá, ainda perdi a viagem, né? E aí a gente tinha falado que era feriado laurentino, desse senhor, que era fundador de Goianésia. Aí agora que você está falando, é por isso que eu conheço. Ixi, eu fiquei 7 anos e meio, ô Eulália, indo para aí, indo para Goianésia. 7 anos e meio. Com chuva, sem chuva. E ia 2 vezes por semana, ou 3, e voltava. Aí eu saía daqui 4 horas, boa noite, Clara. Não, gostei, é bom aí, gostei. Tem muitos amigos aí. Tem o Zé Matheus, o Gleidson, muita gente aí. Inclusive trabalha no. Mas é porque você não gosta daí, não? Eu me dei bem aí, dando aula, né? Trabalhando aí, dando aula. 7 anos e meio. Agora, a estrada é extremamente perigosa, muito perigosa, principalmente quando chove, né? Esse movimento louco de caminhão aí. Porque seus pais estão aí? Não entendi. E é muito perigoso a estrada. Esse que é o grande problema. E aí eu saía 4 horas, a aula terminava 10, 10 e meia, né? Chegava aqui no dia que dava certo, 00h40. Quase nunca dava certo cada estrada, né? Aí chegava uma hora, 1h30, então aí foi muito difícil. Mas é assim, dá para vir e dá para ir, dar uma dormidinha, né? Mas, assim, vai dar certo. E acaba acostumando também. Gente, boa noite, então, para vocês todos, né? Deixa eu conversar com vocês. Primeiramente, vocês são alunos do primeiro período. Na semana de prova, na semana anterior à semana de prova, o que que nós fazemos? Na instituição, a maioria dos professores sempre passa uma atividade e fica online aqui, esperando os alunos a fazer as atividades e
tirando dúvidas, e enfim, né? Ou outros fazem uma revisão simples da matéria e fica também online, né? Mas vocês são aqui no primeiro período e nós desenvolvemos bem os nossos estudos, e aí eu resolvi passar os exercícios para vocês, já de antemão, do qual vocês, estão aí, do qual vocês aí estão tirar dúvida, né, Camille? Não é responder, não. Inclusive, eu pus até o artigo aí para você responder aquela questão que você estava com dúvida. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Lembra? Fontes históricas do direito? Aqui, eu pus até para vocês, que é um resumo. Poxa, professor, eu fiquei sem entender isso daí de fontes históricas e as fontes materiais ainda. Foi de bater a cabeça, não foi, menina? Que a gente pesquisou para todo lado. A gente leu o livro do Nader, releu. Então, mas não leu do Silvio Salvenosa, né? Não leu o livro do Silvio Salvenosa. Não, a gente leu também. Não, leu não. Olha aqui, quer ver? Mostra do Salvo Venosa pra gente, prof. Por favor. A hora, peraí. Aqui, ele aqui, ó. Que eu mandei para vocês, primeiro dia de aula, na teoria do direito. Aí eu consegui comprar esse livro baratinho, tô esperando chegar até hoje. Às vezes demora um pouquinho. Do Silvio Salvenosa? Isso. Deixa eu até postar ele lá para vocês, porque tem alunos novos. Peraí. Eu li um pouquinho dos dois e eu preferi ele ao Paulo Nader, o jeito da escrita, não sei. Consegui entender Eu gosto mais. mais do Silvio. Eu gosto mais do Silvio Salvenosa. Ele é mais fácil de leitura. O Paulo Nader, ele é doutrinador e ele é bem prolixo. E ele não escreve só de introdução ao direito. Ele é filósofo, ele escreve vários outros comentários aí a respeito de outras disciplinas. Então, ele é bem mais prolixo. É mais densa a leitura do livro do Paulo Nader. Justamente. Mais denso. A gente encara ele, sim, mas um pouquinho mais pra frente. Para poder absorver. Todos dois mas ele não é um livro ruim também. Tava até comentando com a Júlia. Todos os dois livros são bons para vocês guardarem e ter na sua biblioteca aí. Todos dois. Uhum. Professor, o que você acha do Barroso como doutrinador? O Barroso é muito bom, gente. O Barroso é muito bom. Eu gosto muito dele. Eu particularmente. Ele é um constitucionalista fantástico. Os manuais de doutrinas dele, Pedro Lenza, são muito bons, tá? O problema é que ele não está falando a mesma língua do presidente, né? E aí tem muita gente que é contra ele, né? Eu também não estou falando a mesma língua no que diz respeito ao Barroso, no que diz respeito a essa questão aí algumas questões de direito eleitoral. Estou dando minha opinião, tá? Eu acho que, como é a vez dele descer o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem que defender a questão das urnas eletrônicas, aí lógico, tem que ser feito assim mesmo. Mas, na minha cabeça, o problema dele é que a questão da impressão dos votos, né,
defender desse jeito. Assim, é um sujo. Não, é quase que eu falo. Na verdade, é o seguinte: o problema do Bolsonaro é que ele está defendendo uma tese, mas não consegue provar que há fraudes nas eleições. Então, esse foi a grande questão, justamente por causa das urnas eletrônicas. E aí ele defendia a ideia do voto impresso. Bom, eu acho o seguinte: se você vai acusar, você tem que ter prova. Então, não é só falar que teve ou não. Mas Porque se senão teve nem é um prova. fato, né? Esse é um fato. Se teve prova, se não teve, não fica com essas conversas assim, não. É perigoso. Agora, sobre o voto impresso, eu sou extremamente a favor do voto impresso. Qual o problema de não ter voto impresso? Se você não deve, você não tem. Eu acho que não daria para colocar o voto impresso para a eleição do ano que vem, porque nós somos um terceiro ou quarto país do mundo, o maior número de eleitores no mundo, né? E para você modificar essas eleições a menos de a um ano praticamente das eleições, Não é ia dar muito tempo, né? complicado, não ia dar tempo. Mas qual o problema das eleições para 2022, para 2024? Eu acho que não haveria nem problema nenhum. Ah, mas é muito caro para mudar as urnas. Uai, é muito caro para mudar as urnas. Tudo bem, é muito caro, mas a segurança jurídica é muito mais importante nessa realidade toda, eu penso, né? Então, qual o problema disso tudo? E aí, eu sou a favor, sim. Não talvez para essa eleição, porque não daria, mas para a próxima, tá. E é muito caro. Tudo bem, é muito caro. Isso aí não vou discutir, não. Mas não se aumentou o fundo partidário em quase 350%, de 1,7 bilhões, eles não queriam 5,8 bilhões, quase 6 bilhões de fundo partidário. Então, dinheiro para fazer campanha para os partidos políticos tem, mas para mudar as urnas eletrônicas não tem. E para Lógico, onde é direcionado esse dinheiro, né? Dependendo da direção, não fica caro. justamente. Então, eu estou dando a minha opinião, tá? Eu sei que talvez tem muita gente é, que tem posicionamentos diferentes e não tem problema nenhum, tem que saber conversar. Acho que o grande problema do Bolsonaro, na minha cabeça, no que diz respeito a isso, é porque fica acusando, falando demais e não aceita opiniões contrárias. Então, é isso. Mas que o voto impresso, nossa, não tem problema algum. E tem que ser mais claro também a forma de auditorias, de fiscalização, de auditoria, se for necessário fazer se for fazer necessário for um rastreamento de eleições e etc. Não tem problema algum nisso, né? Então, mas tem uma série de circunstâncias aí políticas e que tem trazido muitas consequências. Mas, enfim, vocês vão trabalhar isso com a professora Luana, professor de Direito Eleitoral, né? Mas pode ficar tranquilo, o Barroso é um cara muito bom, viu? Muito bom mesmo, constitucionalista, um dos melhores que o Brasil tem. E ele é polido, ele tem uma linguagem boa, acessível, tá? Uhum. É muito interessante a fala dele, ok? Ainda falando de doutrinador, eu queria saber, assim, recomendação sua a respeito do Norberto Bobbio. Você acha que é legal de estar lendo ele? Não, você vai ter que ler dentro do curso seus, né? Norberto Positivismo Bobbio, jurídico, você acha Norberto interessante Bobbio. no seu primeiro período ler? Porque ele fala, tem um livro que fala sobre o positivismo jurídico dele. Não, pois é, mas é assim, vocês têm que fazer vocês têm que tem livro que você tem que ter uma escala de leitura, né? De uma escala. Eu acho que no semestre que vem vocês começarem a ler Bob, Hans Kelsen, é muito bom. Mas agora vocês estão vendo aí outros professores, eu inclusive falando direito positivo, vou mostrar aí a pirâmide de Hans Kelsen para vocês. Então, Bobbio, ele faz uma leitura de Kelsen e é muito bom vocês fazerem
vocês fazerem uma leitura dele. Mas Eu queria tem que ir em escalas, porque a sabe? gente tem aula, Deixa para ler ele semestre que então eu vem. sinto A muito Era dos livro, Direitos professor, é um a livro respeito do muito bom. assunto. A Era dos Direitos, eu estou lendo Sim. ele com os meninos do terceiro período. Nós estamos lendo, estamos fazendo trabalho com ele, porque é um livro muito bom. Chama A Era dos Direitos, né? E muito interessante, de Norberto Bobbio. Então, existe dentro do direito, gente, existe alguns doutrinadores e existe alguns autores, filósofos, que você tem que ler. Se você não leu, né, assim, você só sai, você deu conhecimento você não sabe o porquê, você não sabe onde é que tirou um embasamento teórico, né? Então, é muito bom você fazer algumas leituras. Então, os filósofos, obras de Platão e Aristóteles tem que todos ler, todos, né? Como, por exemplo, Ética Nicômano, de Aristóteles, A República, de Platão, são livros essenciais para vocês fazerem a leitura, né? Outro livro muitíssimo interessante outro livro, O Contrato Social, de Rousseau, Do Espírito das Leis, de Barão de Montesquieu. Então, tem que fazer essas leituras, porque eles são chamados de clássicos do direito, as ideias dessas pessoas é que vão embasar o conhecimento. Então, Paulo Nader, quem mais? Silvio Salvo Venosa, Barroso, eles sempre recorrem a esses autores. Então, você vai lá na fonte, nós estamos estudando fonte do direito. Fonte é onde está a origem desses pensamentos. Então, na Grécia tem pensamentos como Estado Democrático de Direito, né? Formas de governo, política, a questão das leis, da obediência nas leis, foram os primeiros que trabalharam isso. Então, você tem que ir na fonte, beber da fonte ali, ver como é que eles pensavam sobre a questão da justiça, sobre o que era direito, e aí vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Dentro de uma escala. É um degrau que você está subindo. Você está fazendo seu curso aqui até chegar lá em cima, 5 anos atrás, você tem que ir pausando e tem que ir de degrau em degrau. Aí faz essas leituras desses clássicos, né? E tem outros, tem Hannah Arendt. Hannah Arendt, que é fantástica, é uma filósofa judia, escreveu A Banalidade do Mal, A Era do Totalitarismo, assim, muitos livros fantásticos, fantásticos. Inclusive, Hannah Arendt, você que está querendo ler Bobbio, e Bobbio trabalha a ideia de positivismo jurídico, ela é uma autora que contrapõe essa ideia de positivismo jurídico. Positivismo jurídico. Olha só, o positivismo jurídico é muito perigoso, é muito complicado. E aí ela prova isso. Olha o que aconteceu com a Alemanha, né? Olha lá o que aconteceu com os alemães na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, bem complicado, tá? Então, é uma autora muito boa de você estar lendo. Outros, Max Weber, Hannah, Max Weber, né? É um outro autor que fantástico, tá? Estou aí escrevendo para vocês. Hannah Arendt, Banalidade do Mal. Para quem gosta de direito penal, aqui está o fundamento, né? Fundamento de algumas coisas, como totalitarismo, como violência, direito penal, genocídio, né? Outro autor bom de vocês, César de Beccaria, ou de Beccaria, esses são autores, assim,
dos delitos e das penas. Custa R$ 10 um livro desse, 10, R$ 12 esse autor aqui, ó, para quem gosta de direito penal, tem que ler. Esse é o fundamento, né? Para cada delito cometido, tem uma pena correspondente, seguindo a lei de Talião, seguindo o Código de Talião, o princípio de Talião, né? Então, são autores que você tem que... Lógico, depois você tem que ler Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, né? Tem que ler... Quem mais, hein? Outro autor que você tem que ler, né? Talvez nós, o professor, tem que ler esse autor aqui, fantástico, que é brasileiro, é estudado no mundo todo, autor da teoria tridimensional do direito, Hans Kelsen, né? Teoria pura do direito, Norberto Bobbio, tem muitos livros aí que vocês podem fazer leituras deles, né? São sugestões minhas. E aí, depois que você já tiver uma boa base, aí vocês vão para esses livros, né? Que vocês estão falando, Doutrinadores, Barroso, Pedro, Lenza, Damásio. Então, são pessoas excelentes. Muito bons. José Chairo Gomes, ou tantos doutrinadores. Portanto, você pode pegar esse, qualquer livro desses. Gomes, Maria Diniz, para quem gosta de direito civil, Carlos Gonçalves, são todos autores excelentes que vocês têm que estar lendo. E vai. E outros professores vão indicando vários livros para vocês aí. Né? Ok? Bom, mas nós estamos aqui. Bom, eu vou terminar aqui o assunto que a gente tem que terminar sobre fontes do direito, e aí, como nós falamos, nós ficamos sempre online aí, e eu espero que vocês vão fazendo os trabalhos que eu passei lá para vocês, tá? E eu já tenho que responder ali pelo menos uns 5 alunos aqui, que eu vou estar respondendo, né? Bom, é o seguinte, sobre os trabalhos, vocês podem fazer em grupos, como eu conversei com vocês. Mas aí, a logística da coisa é sua. Vocês dividem esse trabalho como vocês acham que é necessário. Depois vocês vão juntar os trabalhos, colocar o nome de vocês três, das 3 pessoas, e depois cada um vai enviar o trabalho para mim. Então, quem foi que fez aí o trabalho? Vamos pensar aí a Camille, a Júlia, a Ana Paula, né? O André, que ligou aí, está debaixo da chuva até agora, não está aí mais. Vocês 3 fizeram o trabalho, cada um em partes, ajunta tudo e cada um me manda. O André me manda, a Júlia me manda, e assim, e assim. É porque eu estava pegando o seu pé e eu não ouvi, falei seu nome umas 4 vezes. Né? Então, cada um vai me mandar. Por quê? Porque cada um é um participante do mundo e tem a nota separada. Vai ter a nota separada de vocês. Porque na hora que vocês fizerem a prova, na hora que o sistema abrir vai somar a nota do trabalho seus e a nota da prova, e aí você já saberá a sua nota, automaticamente. Bem como a correção da prova. Por isso que é importante, tá bom? Peraí, professor, deixa eu ver se eu compreendi aqui a sacada do negócio. No caso, se for fazer em grupo, cada um faz sua parte, aí junta e todo Isso. mundo entrega o mesmo trabalho? Justamente, desse jeito mesmo, tá? É assim que você vai fazer, Camila. Então, você fez com quem? Com a Júlia? E mais quem? Digamos que você, a Júlia e a Milena fizeram.
E aí vocês vão entregar um único, vão entregar o mesmo trabalho, só que vocês... Não, eu tô só sugerindo, seu dono. Eu peguei aqui aleatoriamente, Ana Paula, tá? Aí, digamos que você fez o trabalho com 3 pessoas, todos os 3 ajuntam, mandam, não é manda parte de trabalho, não, é mandar o trabalho inteiro. Manda para mim, e só que cada um poste, faz a postagem aqui na sala de aula de vocês mesmos, é, na setinha azul, igual eu mostrei para vocês. Responda as questões, e aqui nessa setinha azul aqui, ó, copia e arrasta, tá bom? Copia e arrasta. Vem aqui, pá. E só isso. Tranquilo? Professor, não mostra novamente, é porque a minha internet ficou falhando o sinal, mostrando. Aqui, ó. Vocês entram lá onde está a tarefa de vocês, né? Que eu postei para vocês. Eu postei a tarefa no dia 21, né? Que dia que foi que eu postei? No dia 20 de setembro. Então, no dia 20 de setembro lá, vocês entram na sala de aula Teoria Geral do Direito, que é as suas. No dia 20 de setembro, aí eu postei a tarefa. Aí vocês pedem para editar ou abrir, né? Aí vai aparecer uma setinha desse jeito lá, assim, para vocês. Isso na sala do aluno. É só você copiar o trabalho e mandar ele aqui para mim. Copiar e colar. Aí você manda ele em PDF para mim, ou em Word, né? Tem uns arquivos que vão aceitar. Bem aqui embaixo, ó. Esses arquivos aqui. Tudo dentro de um limite de 50 megas. Manda para mim, bonitinho, e aí, se tiver tudo certinho, a gente vai corrigindo, e vai lançando a nota para vocês. Entenderam? Aqui, ó, nessa setinha azul. Abriu, ele vai estar aqui nessa setinha azul. Tá bom? Agora, se tiver algum aluno que entrou aí, né, e não está com acesso ao Moodle, vai ter que me enviar separadamente. Aí me chama e me envia para mim no meu e-mail. Mas isso é casos excepcionais, que aí a gente dá um direcionamento para fazer isso no Moodle, tá bom? Beleza? Professor, Então depois vamos. você não esquece de mandar o trabalhinho lá para mim, não. Isso aí, cada um organize aí, manda o trabalho, compartilha o trabalho um com o outro aí e vai postando lá. E olha, Valeu. e olha só, é para fazer cada grupo de 3, tá bom? Não é para um fazer e sair esparramando na classe, não. Sabe por quê? Porque senão eu corrijo só o primeiro. Aí os outros eu só vou dando a nota. 0, 0, 0, 0, 0, porque tá tudo igual, né? É obrigatório para todo mundo do grupo, tá, Ana Paula? Todo mundo do Se grupo for vai de fazer dupla, isso. tem algum problema? Se dá dupla? O que tem? Se for dupla. Não, não tem importância, não. Pode ser sozinha, dupla, não tem importância, não. Tá bom? Eu Não quero é o esquece de mandar o trabalho. trabalho para mim, não, Léo. Hã? Não esquece de mandar o trabalho para mim, não. Ah, tá. A colega de vocês. Ah, você fala no seu WhatsApp? É, que eu te pedi aquele dia? Do último trabalho que você mandou para todo mundo. Ah, eu não mandei, não? Não, era para mim ter feito hoje. Aham. Manda para mim, por favor, aqui, um outro WhatsApp aqui, porque eu pensei que tinha te mandado. Manda para mim no meu telefone lá, Clara, lá no WhatsApp, que aí eu te mando também agora, tá? Pega meu telefone lá, Amanda, Clara, e aí eu já mando agora, que eu vou encerrar a sala de aula nossa, e aí eu já vou resolvendo esses probleminhas todos no online, ok? Tá? Porque tem alguns que ainda não está tendo acesso. Então, Amanda, Clara, vocês duas, eu acho que eu não conversei com vocês duas ainda, vocês podem pegar e me mandar. É Amanhã, esse ou final talvez 91? depois de... Oi? É esse final 91, né? Esse aí, pode mandar. Aí já eu recebo. Vamos lá, gente, eu coloquei esses 2 slides aí para vocês. Nós vamos utilizar esse slide aqui rapidinho, é só para a gente terminar, tá? Ele é um slide específico
comunicação social, mas não tem problema não, porque nós estamos trabalhando fontes do direito, né? Então, veja bem, o que é direito? O que é direito, né? Direito é um conjunto de normas, leis e regras que regem uma sociedade, né? Nós temos muitos conceitos para direito. Vocês vão ver que no trabalho que nós enviamos para vocês, nesses dois autores, tanto Silvio Salvenosa quanto Paulo Nader, existe uma série de conceitos de direito, né? Então, no decorrer dos séculos, desses 2 milênios de história que nós temos, no mundo ocidental, as pessoas que envolveram com direito têm conceitos diferentes, abordagens diferentes sobre o direito. Mas, em síntese, todos os autores, eles trabalham com a ideia de que o direito é um conjunto de normas, regras e leis que ordenam, que regulam a vida na sociedade, tá? Bom, vocês vão estudar, como nós falamos com vocês, né, uma das disciplinas auxiliares aí ao direito é a filosofia do direito. A filosofia do direito, até o fim do século XVIII, foi dominada única e exclusivamente pela doutrina do direito natural, ou também conhecido como jus naturalista, como nós falamos com vocês, né? Então, a ideia de direito estava relacionada com a ideia do direito natural, especificamente. Admitia-se que os direitos vigentes nos territórios dos diferentes povos eram sempre resultantes de leis naturais, anteriores àqueles direitos criados pelos próprios homens. Então, a ideia é que ou esse direito nasceu quando começou a sociedade, ou nasceu com a própria natureza, com os próprios homens, e etc, e etc, e etc, né? E esse direito natural acabou sendo o fundamento básico para toda a criação do direito, em todas as sociedades, principalmente as sociedades do mundo ocidental. Mas a partir do século XVIII, do século XVIII, né, surgiu outra tendência, outra escola do pensamento, né? Outra escola do pensamento, que é o justnaturalismo. Mas antes da gente falar especificamente do justnaturalismo, não, do justpositivismo, nós vamos dar ênfase aqui nas fontes do direito material. Como nós estudamos com vocês, as fontes do direito natural, ou a origem do direito natural, pode ser em três, né? Pode ser em três concepções distintas, né? Na antiguidade, lá nos primórdios das primeiras sociedades, na Idade Antiga, principalmente entre os gregos, né? Eles afirmavam que a origem desse direito natural estava na própria natureza do homem. Então, na medida que o homem já nascia com esse direito natural, já nascia com esses princípios, vamos dizer assim, do direito natural gravado no coração. E na medida que ele ia crescendo, na medida que ele ia se desenvolvendo, então, esse direito natural ele ia florescendo, ele iria ganhando forma, né? Então, essa é uma concepção da origem do direito natural. Vejam, quando nós falamos de fonte, nós estamos falando da origem. Então, a origem do direito natural, segundo alguns filósofos, haveria três pressuposições, tá? Então, a primeira é que o próprio direito natural nasceu com o próprio homem. Na Idade Média, né, com o advento do cristianismo e com filósofos cristãos, principalmente, né, eles vão dar uma dimensão nova ao direito natural e vai dizer que o direito natural é uma criação divina, que o direito natural é a própria revelação divina de Deus aos homens. Então, Santo Agostinho escreve um livro muito interessante chamado A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, no qual ele fala isso,
E São Tomás de Aquino também, outro, que também vai escrever um outro livro muito interessante, chamado Suma Teológica. Todos dois afirmam que o direito natural veio de Deus. O direito natural nada mais é do que os próprios princípios, né, revelados de Deus aos homens, para que os homens pudessem obedecer e alcançar a salvação. Mas depois do século XVIII, aí na própria modernidade, né, na própria modernidade, já perto ali, já na época por volta do século XV, mais especificamente, né, quando nós vamos já estar perto do iluminismo, nós vamos, e que já houve o Renascimento, que é aquele movimento que vocês já estudaram lá na idade, lá no ensino médio, né? A partir do Renascimento, alguns autores vão beber da fonte lá de alguns filósofos romanos e até mesmo gregos, e eles afirmavam que o direito natural era fruto da razão humana, era fruto da convenção social do homem, né? Então, de uma maneira geral, o direito natural, ele é igual, ele não se muda, ele é eterno, ele é imutável, ele não se prescreve, porque ele é baseado em cima de princípios básicos, né? Princípios básicos aceitos pelo homem. O que modifica na concepção é simplesmente da origem deles. Uns vai falar que é do fruto do entendimento do homem, outros vão falar que foi fruto do nascimento do homem, outros vão falar que foi Deus que criou. Somente isso. No século XIX, né? No século XIX, vai surgir aí uma outra escola de pensamento, que é a escola do direito positivo, tá? Que vai surgir. A partir da Revolução, então, está escrito aqui, a partir do século XIX surge a escola histórica do direito, para a qual o direito é encarado como produto da história e da consciência coletiva. A partir daí, surgem várias teorias. Muitos pensadores passam a acreditar que o direito é fruto exclusivo do fato social ou da estrutura econômica. Outros negam até mesmo a existência do direito natural. Para esses adeptos do positivismo jurídico, né, ou juspositivismo, ou escola do direito positivo, né, não se justificaria a indagação das origens remotas das normas, mas somente interessaria a investigação prática do direito positivo, isto é, do direito existente criado pela sociedade e pelo Estado. Bom, logo após, por volta do século XVIII, né, nós vamos ter a Revolução Francesa. Terminada a Revolução Francesa, muitas escolas do direito vão surgir. A primeira escola do direito que vai surgir é uma escola chamada Escola da Exegese, ou Escola Dogmática do Direito, né, que valorizava a interpretação específica da lei, a interpretação específica da lei, de forma literal. Nessa esteira, vai surgir uma outra escola do pensamento, chamada Escola Histórica do Direito. Escola Histórica do Direito. Como está escrito aí, a Escola do Direito vai dizer o seguinte: o direito é um produto da própria história, um produto da consciência coletiva dos homens. Então, os homens é que criaram, os homens nas suas relações sociais, eles criaram e vão criando todas as coisas, dentre elas a própria história. E o direito ele acompanha essa evolução histórica. A partir dessa ideia, vai surgindo outras concepções de direito, né? Dentre essas concepções, aliás, dentro da própria escola do direito, vai surgir pessoas que vão afirmar que o direito, é um produto da história, é fruto exclusivo do fato social ou da estrutura econômica.
Então, dentro da própria escola do direito, vai surgir alguns pensadores, né, que vai dizer que o direito é fruto do fato social que vai surgindo. A primeira pessoa que conceituou o fato social foi um filósofo, um sociólogo, né, chamado Émile Durkheim, que vocês já estudaram, e ele escreveu vários livros. Para quem assistiu a palestra, certamente o palestrante de semana passada, né, que eu vi sobre a campanha do suicídio, tem um livro muito interessante de Émile Durkheim. Foi o primeiro a falar sobre a questão do suicídio, de maneira sociológica. E ele fala que o direito é um produto de um fato social. Os fatos sociais foram surgindo para regular a vida na sociedade, e então surgiram um direito para regular esses fatos sociais. Tá? Isso nós falamos no primeiro dia de aula. E o autor que eu falei para vocês, aí há pouco, que seria muito interessante vocês lerem, que é a teoria tridimensional do direito, trabalha mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio. Ele diz que fato social não é a única maneira de você estudar o direito, mas é uma das imprescindíveis, juntamente com a própria ciência do direito e também a filosofia do direito. Pois bem, mas dentro da própria escola histórica do direito, nós tivemos aí essas pessoas, né, que fundaram, que acharam que o direito é a partir do fato social, mas nós tivemos também autores como Engels e Karl Marx, né, que fala que o direito é fruto da estrutura econômica. Pois bem, diante da emergência, do surgimento de várias teorias sobre a origem do direito, vai surgir também nessa esteira uma outra corrente de pensamento que vai fazer uma crítica muito ferrenha ao direito natural. Estava muito mais preocupada em negar o próprio direito natural do que reafirmar o direito natural. E essa escola que vai nascer é chamada de positivismo jurídico, né? Então, o positivismo jurídico, ele nasce fazendo essa contraposição e vai dizer que a origem do direito não está nas pessoas, a origem do direito não está nas pessoas, nem na razão humana e nem na igreja. Pelo contrário, a origem do direito estaria na própria sociedade, no Estado, né? O Estado, ele cria determinadas demandas sociais o Estado não, a sociedade cria determinadas demandas sociais e essas demandas sociais precisam ser reguladas, né? E, no caso, ser reguladas por um direito. E quem é que cria isso daí são os legisladores. É o Estado propriamente dito que cria o direito como um conjunto de normas e regras para ordenar, para regular as atividades da sociedade. Então, os princípios e valores do direito natural têm pouco sentido para a escola do positivismo jurídico. O que vale é simplesmente a lei escrita. A lei escrita criada pelo Estado, ou seja, imposta pelo Estado, é o que vale. Gostaria de lembrar a vocês, né, que no curso todo, essas escolas de pensamento, elas sempre estão discutindo a origem do direito. Essa é uma indagação humana. O homem é sempre um ser curioso, né? Ele está sempre preocupado em saber quem disse o quê, quem falou o quê, a razão do quê de alguma coisa, um motivo, a causa. Os homens estão muito preocupados com isso, e no direito também estão preocupados com a origem do direito, porque dependendo da origem, dependendo da origem do direito, nós temos uma concepção de direito, né? Nós temos um direito mais livre, um direito mais liberal, ou um direito mais absolutista, mais totalitário. Então, por isso que eles têm uma preocupação muito grande e muito bem fundamentada a respeito do direito, ok? E aí nós temos essa outra escola que vai surgir,
chamada positivismo jurídico, tá bom? Nós mostramos esse quadrinho para vocês em um dos nossos slides, se eu não me engano, no slide 2.1. Tem este quadro lá, que é um quadro comparativo com as características principais do direito natural e do direito positivo, né? Então, veja bem, a ideia do direito natural é porque o direito natural, ele surge naturalmente com o próprio homem. O direito natural faz parte da própria natureza humana, é como se estivesse guardada, como se esses princípios do direito estivessem guardados como uma centelha viva, né? Guardado no coração do homem. E aí, como uma centelha viva, ele, de repente, ele começa a desabrochar e começa, então, a ser aplicado na vida da sociedade. O direito positivo, ele já pensa diferente, nada disso. O direito, ele é fruto da convenção humana. Convenção significa acordo, debate e assim por diante. Então, aqui nós temos as características básicas, tanto do direito natural quanto do direito positivo. Então, no direito natural, nós temos a ideia de universalidade, significa dizer que todos os princípios do direito natural, eles valem em qualquer época, em qualquer cultura e em qualquer situação política, ok? O que é diferente para o direito positivo? O direito positivo, ele tem uma validade específica. Ele vale dentro de um território definido, ele vale de acordo com um momento histórico específico e assim por diante, tá? O direito natural, ele é baseado em princípios. Esses princípios gerais, eles têm como característica a eternidade. Eles não modificam, eles são imutáveis, né? Então, esses princípios, como nós falamos, né, princípios como liberdade, igualdade, fraternidade, em qualquer época, em qualquer cultura, em maior ou menor grau, nós vamos ver pessoas defendendo esses princípios, tá? O que modifica aí simplesmente o grau, o grau de importância para cada um desses princípios, mas os princípios continuam sendo o mesmo. Grau de importância dada por cada cultura a determinados pontos ou determinados pressupostos do direito natural. Enquanto que no direito positivo ele é mutável. Por quê? Porque ele é criado. Pensa na Constituição nossa de 1988. Ela foi uma Constituição que foi criada. Ela veio substituir a Constituição de 1967. E a Constituição nossa, ela já sofreu uma série de emendas parlamentares. Nós já tivemos aí, o quê? Nós já tivemos mais ou menos 100 mudanças nas leis, né? A nosso ordenamento já sofreu pelo menos 100, nós tivemos pelo menos 100 emendas, mais ou menos. Mais de 100 emendas constitucionais. Então, isso revela que o nosso direito ele é mutável, tá? Posto pela natureza, quer dizer, o direito natural nasce com o próprio homem. No direito positivo, posto pela sociedade ou pelo Estado, quer dizer, a origem do direito está na própria sociedade ou no próprio Estado. Somente isso que é a diferença. A fonte, aqui no direito natural, seria a própria razão humana. Os homens, vivendo em sociedade, viram que a razão humana é essencial para definir o destino da própria humanidade e, consequentemente, o próprio direito, né? Então, a razão natural é a fonte do direito natural. Para o direito positivo, a fonte é a própria declaração da vontade alheia. Alheia por quê? Porque a origem está na própria criação do direito por meio dos nossos legisladores, dos nossos representantes, né? Que criam as leis. E essas leis foram criadas
pelos legisladores e pela vontade do legislador. No semestre que vem, vocês vão estudar pela vontade, né, do legislador, ou seja, a mens legislatórios, a mensis legis, né, mensis legis e mensis legislatórios, ou seja, a vontade do legislador, quer dizer, a fonte do direito seria a própria vontade do legislador ou a intenção do legislador ao criar a lei, ok? No direito natural, ela define aquilo que é bom, certo, correto, e aquilo que é mal, que é ilícito, e aquilo que não se pode fazer. Então, quando eu falo que o direito natural é bom e mal, ela está falando a respeito da questão ética moral. No direito natural, se dá uma ênfase muito grande a essa questão do direito natural, da questão da ética e da moral. Enquanto que no direito positivo não está muito preocupado com essas questões éticas ou morais. Está simplesmente preocupado em colocar, criar e postar, né, impor literalmente uma norma. Uma norma para ditar o comportamento nosso, né? Só que essas normas, elas são gerais e elas são indiferentes para todas as pessoas, ou seja, ela não está nem aí para essa questão ética moral, apesar de que muitas leis têm um enunciado que remete à ideia, ok? Que remete a esta ideia. Que no direito natural serve, então, de parâmetro, de guia, né, para aquilo que é bom, para aquilo que se pode fazer, para aquilo que é correto. Enquanto que no direito positivo estabelece aquilo que é útil. Então, o direito estabelece aquilo que você deve fazer para cumprir a obrigação que lhe é imposta de maneira coercitiva pelo Estado. Ok? Se quisermos procurar as normas jurídicas, aonde nós devemos procurar? Se quisermos procurar as normas jurídicas, onde nós devemos procurá-la? Nós devemos procurar na sua própria fonte, para entender as normas jurídicas. Quais que são as fontes do direito, né? As principais fontes do direito é a lei, é o costume, é a jurisprudência e a doutrina. Então, essas são as 4 principais fontes do direito. Existem outras? Sim, existem outras, né? A analogia é uma delas, os princípios gerais do direito são outras delas, mas as 4 principais e as mais utilizadas, elas são essas aí: lei, costume, jurisprudência e doutrina. Lei. O que nós já falamos com vocês? A lei, palavra etimologicamente, a palavra lei vem do latim, que significa ligare, ligar. Aquilo que vincula, aquilo que obriga, ou legere, ler, aquilo que se lê. Então, na lei consta-se a norma do dever ser, ou seja, o ideal de conduta esperado pela sociedade que cria. Então, a ideia específica de lei é seguir ou observar aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é aquilo que é correto, é aquilo que vincula a sua atividade, o seu dia a dia, é aquilo que lhe obriga a fazer o que tem que fazer. Então, esse é o sentido da palavra lei, tá ok? Outro ponto que destacamos com vocês é que a lei somente pode ser criada por órgãos dotados de competências para gerar o direito, ou seja, por um poder legislativo, tá? Por um poder legislativo. Então, segundo a teoria da tripartição do poder, nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo administra, faz a gestão, né? Faz a gestão do Estado, das pessoas e etc.
O judiciário julga as leis e o poder executivo ele é o que cria as leis, né? Então nós elegemos representantes e esses representantes então eles vão criar as leis, tá bom? E aí eles são criados e vão fazer parte de um Congresso Nacional que é dividido pelo Senado, que é definido pelo Senado e pela Assembleia Constituinte, né? Constituinte não, legislativa, Assembleia Legislativa, né? Então, eles é que são os responsáveis por criar um poder para criar as nossas leis. Logicamente que, como nós falamos nas aulas passadas com vocês, o Poder Executivo também pode criar as leis, né? Diversas leis, inclusive, algumas leis, inclusive, são de competências, inclusive, do Poder Executivo, como algumas medidas provisórias, né? Que têm o efeito de lei, até mesmo, segundo alguns doutrinadores afirmam, a própria jurisprudência, que são julgados nos tribunais superiores, acabam ditando, acabam dizendo que é a lei, e também podem acontecer. Mas são situações específicas, tá bom? No Brasil, a Constituição de 88, né, disciplina quais os artigos que precisam ser criadas. Os tipos de leis que nós temos aqui no Brasil está elencado no artigo 59. Vai no artigo 59, tá? E até, se eu não me engano, o artigo 59 até o artigo 69 da Constituição Federal, tá? E está ali falando do processo legislativo, está falando das competências de cada uma dessas leis, dizendo o que são essas leis, qual a finalidade dessas leis. Nós vamos comentar rapidamente com vocês. Está lá, então, no artigo 59. É lógico que nós não vamos trabalhar com vocês sobre o processo de criação dessas leis, como é que acontece, isso não dá tempo. Vocês, se eu não me engano, estudarão uma disciplina em constitucional chamada processos legislativos, como é que acontecem os processos legislativos, ou seja, como acontecem os processos de criação das leis. E aí vocês deverão buscar um entendimento maior. Mas, dentre as fontes das leis, que enunciam os tipos das leis, vocês poderão observar no artigo 59 em diante, tá bom? E podem ser criados no artigo 59. E qual o poder, o legislativo, estadual ou municipal, que é competente para tanto, ou seja, para criar determinadas leis, ok? Então, lá no artigo 23, 24, 25, fala do poder legislativo. 23 federal, 24 estadual e, se eu não me engano, 25 do municipal, ok? Em sentido amplo, lembra que nós falamos em sentido amplo e em sentido estrito, senso, né? Então, em sentido amplo, a Constituição é uma lei que se encontra acima de todas as outras leis, que, por sua vez, devem respeitar essa Constituição. Quem não respeita a Constituição receberá uma pena de inconstitucionalidade. E aí nós temos uma pirâmide, a pirâmide hierárquica, que está no próximo slide, que nós vamos mostrar aí para vocês, né? Então, a maior das leis é a Constituição Federal. Todas as outras leis são subordinadas à nossa Constituição. Então, esse é o sentido amplo. Quando nós falamos em lei sentido amplo, nós não estamos falando também só da Constituição Federal, não. Nós estamos falando do conjunto de leis que compõem o ordenamento jurídico, né? Então, nós estamos falando de leis de competência federal, estadual e municipal, bem como nós estamos falando dos diversos tipos de leis, como leis complementares, leis complementares, medidas provisórias, decretos, resoluções e assim por diante, ok?
A lei é o texto escrito que contém as normas jurídicas criadas por órgãos dotados de competência. É aquilo que vocês estão aqui já fazendo no curso de vocês, né? As leis, vocês vieram aqui também para estudar as leis que estão escritas aí no VEDMECO, né? Que estão escritas na Constituição, que estão escritas no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributário, no Código Eleitoral, né? Todas essas, nos estatutos de criança e do adolescente, estatuto do idoso, Lei Maria da Penha. Então, quando nós falamos esses diversos tipos de códigos, estatutos e etc., nós estamos dando um sentido amplo, lato sensu do direito, ok? Quando eu falo exclusivamente da lei escrita, específica, eu estou falando daquela lei positiva que foi imposta a todos nós, especificamente, e que foi criada, né? Já falamos com vocês das características da lei, nós separamos aqui 5, né? 5 características, ok? Vocês devem observar isso. São características essenciais da lei e que diferencia da moral. A moral tem as características que lhe são próprias e elas são diferentes da lei. Isso é importante nós destacarmos, porque como nós falamos com vocês, existem muitas pessoas que confundem norma e moral e lei como se fossem coisas idênticas, sinônimas, mas na verdade elas não são. Há uma diferença específica disso daí, tá bom? Principalmente por norma, elas são tratadas iguais porque tanto as normas, né, tanto a moral quanto a própria lei, elas têm um mesmo objetivo, têm uma mesma finalidade, que é o controle social. No entanto, elas têm características diferentes, e algumas delas estão elencadas aqui, que é a bilateralidade, generalidade, abstratividade, imperatividade e coercibilidade, né? Bilateral, ou seja, ela impõe direitos e deveres a todos nós, né? E todos nós temos obrigações para nós mesmos, para com o próximo e, inclusive, para com o Estado, e vice-versa. O Estado que aplica a lei, que faz com que garante o funcionamento e a eficiência da lei, ela também tem que observar diversos enunciados. Então, quando há direitos e deveres, há essa reciprocidade, vamos dizer assim, essa mão dupla, nós chamamos de bilateralidade do direito. Generalidade do direito, né? O direito é geral para todas as pessoas, ele não separa especificamente pessoas aqui, e o direito vale para A ou para B. Não, direito vale para A e para B, tá bom? Então, o mesmo direito vale para o homem, para a mulher, para o jovem, para o idoso e assim por diante. Abstratividade. Como nós estudamos com vocês, o direito, né, ele tem essa característica de abstratividade, ou seja, ele é abstrato, ele é subjetivo, tá? A abstratividade é a capacidade que você tem de exigir aquilo que é seu do direito, tá? Isso é uma capacidade sua, que o próprio direito lhe confere, e que você pode buscar este direito. Se você vai ter esse direito ou não, é outros 500, né? Mas essa capacidade abstrata ao direito, a facultas agendes que você tem, é uma capacidade que está relacionada com essa questão abstrata do direito. Hiperatividade. Essa palavra vem de império, de mandar fazer, de dizer o quê. Então, o que é o direito? É um conjunto de normas de conduta, é um conjunto de normas específicas que diz o que você tem que fazer. Qual é a sua obrigação? Qual é a sua obrigação? O que você tem? O que você tem que cumprir, ok? E uma outra característica que é essencial
ao se falar de direito, é a questão da coercibilidade. É essa questão da coercibilidade. O que é coercibilidade? Que é a imposição, que é a obrigação de você fazer aquilo que você tem que fazer. Então, todos nós somos coercíveis ao direito, ou seja, nós somos impelidos a cumprir aquilo que temos que fazer, tá? Muitas vezes nós não cumprimos o direito simplesmente porque, eu faço e cumpro o direito de bom grado. Não é não, é porque é uma obrigação que nós temos, tá? É uma obrigação. Num aspecto social, nós fomos ensinados que nós temos que cumprir as características, cumprir e obedecer esse direito. Aí tem a pirâmide de Hans-Kelsen, né? Vocês que já estão querendo estudar a teoria justo-positivista, né? A primeira coisa que vocês têm que saber é que direito positivo o direito positivo surgiu como uma crítica ao direito natural. Este é o primeiro ponto que vocês têm que saber. O segundo ponto é que, para o direito positivo, a origem do direito está no Estado ou na sociedade, diferente do que diz o direito natural. O terceiro ponto, o que é importante vocês saberem, é que o que vale em um ordenamento jurídico é a lei, única e exclusivamente. Única e exclusivamente, o que vale é a lei. É a lei que você tem que prestar atenção, que você tem que obedecer. Ok? E outro ponto também fundamental é que há uma hierarquia de normas. Então, essa hierarquia de normas, elas ditam o poder dessas normas. Então, nós temos aqui a Constituição Federal, que está no topo da pirâmide. Ela é um conjunto de normas que é vista como maior, né? Maior do que todas. Nós temos aí as leis complementares, logo abaixo, né? Dentre elas as emendas constitucionais. Nós temos depois as leis ordinárias, leis, por exemplo, do Código Civil, leis do Código Penal. Nós temos as medidas provisórias, né? As medidas provisórias, que são medidas enunciadas, né, pelo Poder Executivo, e que criam determinadas medidas provisórias com o objetivo de regulamentar alguma situação. E nós temos algumas leis delegadas. Essas leis delegadas, elas vêm do Poder Executivo e que criam determinadas leis específicas, e essas leis, então, elas são também importantes. Nós temos diversas resoluções do trabalho, resoluções do direito eleitoral, diversas resoluções, essas que estão em diversas competências, né? Diversas competências, federal, estadual ou municipal. Bom? Das fontes do direito, além da lei, nós temos o costume, né? O costume é uma outra fonte do direito muito importante. Costume é a norma jurídica espontânea da vida social. Ela é caracterizada pelo uso contínuo e geral, considerada necessária pelos membros da sociedade, né? Então, fatos comuns, fatos rotineiros que vão acontecendo dentro da sociedade, eles fazem parte também fontes do direito, né? Então, costumes são costumes. Quem está perguntando alguma coisa, né? Costume é a norma, vamos dizer assim, que tem a origem na própria consciência do povo, né? Tudo bem, Camille, já está anotado, tá? Que vem da própria consciência do povo, né?
que vem que vem daquilo que das práticas diárias e reiteradas que acontecem na vida de uma sociedade. E acaba sendo uma fonte do próprio direito, né? Aqui tem alguém pedindo para entrar, e aí eu não consigo ver. Lembram na aula passada, quando nós falamos aí da prática da boa-fé, né? A prática da boa-fé da boa-fé nos negócios jurídicos. Então, o que é a boa-fé? A boa-fé é a honestidade, é o compromisso, né? É a honestidade, é o compromisso, é a lealdade nos negócios. Então, isso é uma característica dos costumes. Cada povo dá uma ênfase muito grande nisso. Então, na medida que a sociedade pratica determinados atos específicos ao costume, e eles vão sendo inseridos no próprio direito. Então, um exemplo dessa boa-fé, nós trabalhamos aí no Estatuto, no Código de Direito ao Consumidor, que regula as atividades consumeristas, né? Então, todos os negócios entre consumidor e cliente, entre os clientes, consumidores, e aqueles que são os donos dos produtos, né, tem que ter essa relação de boa-fé. E isso é baseado naquilo que nós chamamos dos costumes, que nada mais é do que as práticas, de formas de comportamento. No Código Civil de vocês, vocês vão estudar no semestre que vem, né? Se não já estiverem estudando ainda o Código Civil aqui agora, neste período, semestre que vem, vocês vão estudar o Código Civil. No Código Civil, que vai até 7º, 8º, né? Nós temos uma lei, nós temos as leis de introdução ao direito brasileiro. Elas antes eram chamadas de Lei de Introdução ao Código Civil, porque ela veio inserida no próprio Código Civil, o primeiro código nosso, que é de 1916. Ela estabelece parâmetros de formas de interpretar a lei, né? Aí, em 2010, ela foi modificada e ela passou a ser chamada de Leis Introdutórias do Direito Brasileiro. Essas leis introdutórias, elas trabalham principalmente a ideia de interpretação e aplicação do direito, bem como a validade, o vigor e a eficiência das normas jurídicas. E estabelece, então, parâmetros para fazer essas interpretações, né? E no artigo 4, da linha DB, diz o seguinte: quando a lei for omissa, tá? O intérprete da lei ou o juiz deve buscar na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito a melhor forma de aplicar e interpretar a lei. Então, esse é um parâmetro. O que significa isso? Então, veja bem, quando a lei for omissa, não dizer o que é o direito, o juiz, o intérprete da lei, deve buscar, para ajudar nessa interpretação, a analogia, os costumes e o princípio e os princípios gerais do direito, né? Nos costumes,
nós falamos, então, do princípio da boa-fé na aula passada. Mas aqui tem a ideia do cheque pré-datado e do cheque pós-datado, né? Então, é um outro exemplo que está aqui, né? Cheque pré-datado, daqui uns dias vocês vão estudar aí, nota promissória, cheques e etc., né? Um cheque pré-datado, ele não existe juridicamente. Não há uma previsão específica do cheque pré-datado. O cheque pré-datado, ele foi uma maneira criada dentro do comércio, tá? Para possibilitar, em certa medida, um crédito para a pessoa. Então, a pessoa é um instrumento muito mais de crédito. Então, quando uma pessoa dá um cheque pagando uma determinada mercadoria pré-datado, quer dizer, ele pré-data antes, para 30 dias, 60 dias, ele está fazendo uma promessa de pagamento, tá? Uma promessa de pagamento em tal dia. Ora, o cheque significa pagamento à vista, tá? Mas quando você pré-data ele, você faz um pagamento, você faz uma promessa de pagamento. Então, o credor, ele está lhe dando um crédito, está acreditando que você terá o dinheiro para pagar ele naquele dia específico, né? Então, cheque pré-datado, cheque pós-datado, né? São práticas que são baseadas nos costumes para as pessoas fazerem comércio. Cheque pós-datado, né? Você compra um exemplo, você compra esse celular, você comprou esse celular, e aí você não tem o direito, você não tem o dinheiro, então você só tem o dinheiro daqui a 3 meses. Você preenche o cheque no valor no valor, que é o valor do celular, assina o cheque, mas você não data o cheque. No dia que ele vencer, no dia que é o dia combinado, você data ele. E aí você deposita o cheque, ou então você vai lá no banco para descontar um cheque a partir daquela data. Naquela data, a esperança é que aquele dia você tem um cheque e espera receber aquele cheque. Então, isso foi baseado numa prática. Não há uma previsão jurídica disso daí. Por que as pessoas pós-datam um cheque? Porque o cheque, ele tem validade no máximo até 6 meses. Ele não tem validade maior do que isso. E ele não pode passar de um ano para o outro. Então, o que as pessoas fazem? Deixa de predatar ele no dia que ele tem que ser cobrado, porque aí ele tem mais validade. E assim por diante. Isso é uma prática que se existe no nosso direito empresarial, no nosso direito comercial, tá? Então, vejam que eu falei que isso aí não é uma coisa que foi, não tem a previsão legal especificamente em cima disso, que regula essa ação das pessoas, tanto do credor, daquele que está vendendo, quanto aquele que está pagando por meio de cheque pré-datado. Nessas situações que eu falei para vocês. É baseado, então, nos costumes. É lógico que, dependendo da ação do sujeito, o próprio ordenamento jurídico pressupõe algumas penalidades e algumas aplicações para quem frauda, para quem não paga o cheque pré-datado, e etc., e etc. Jurisprudência, né? Jurisprudência é a reiterada orientação interpretativa do direito firmada na esfera jurídica em vários casos semelhantes. No conceito do slide passado, eu coloquei para vocês. É a reiterada decisão interpretativa de tribunais superiores, né? Mas essa palavra orientação acaba sendo uma palavra melhor, porque cada julgado jurisprudencial especificamente de origem de um caso concreto
e desse caso concreto tem-se uma decisão específica para este caso especificamente. Então, é um parâmetro para um cargo específico, para uma decisão específica, né? E aí serve de parâmetros legais, inclusive, para as decisões. Tá? Por isso que é chamada de fonte do direito. Por que há tantas decisões judiciais em diferentes casos semelhantes? E essa é outra questão que nós vamos debater, mas não agora, com vocês, depois. Tá? Mas a questão reside nesses dois pontos, a questão da neutralidade e da imparcialidade. Será que há mesmo neutralidade e imparcialidade das decisões jurisprudenciais? Eu acho que não, né? Mas é por isso que nós temos as decisões judiciais que são distintas, né? E aquilo que nós estávamos falando no início com vocês, outra fonte do direito, que é a doutrina. Doutrina é a opinião de estudiosos do direito e se apresenta em livros e artigos. Vejam que eu falei da LINDB com vocês, né, no artigo 4. Quando a lei for omissa, o juiz deve buscar na analogia, nos costumes, nos princípios gerais do direito, a sua melhor forma de decisão jurídica. Por que não na doutrina? Porque se é fonte do direito. Por que não na doutrina? Porque a doutrina é a opinião de estudiosos do direito, tá? É a opinião de estudiosos do direito. Então, os doutrinadores, eles fazem parte de escolas, muitos fazem parte de diversas escolas, não, de escolas distintas do direito. Uns fazem parte da escola literal do direito, outros da escola sociológica, outro da escola histórica do direito. Então, eles têm ideologias diferentes, eles têm formas de pensar no direito diferentes uma das outras. E isso não importa, e isso não tem problema. Isso, pelo contrário, dá uma contribuição muito grande para nós entendermos as diversas possibilidades do direito e as diversas explicações do direito, porque esses doutrinadores, eles são pessoas que buscam esclarecer o direito, que buscam entender acima do direito e fazer a boa interpretação do direito. Mas é opinião. Então, quando vocês me perguntaram aí de Barroso, Barroso é um bom doutrinador, sim, eu gosto demais dele, né? Tanto dele quanto do Pedro Lenza, né? Que é um outro doutrinador lá do sul, lá no, se eu não me engano, do Paraná, né? Eu gosto, não, é paulista. Não interessa, né? Não importa. Mas são funcionalistas, muito importantes, mas são pessoas que têm posicionamentos diferentes, ou às vezes ele tem o mesmo posicionamento em determinados pontos, mas em outros pontos são opiniões diferentes. Falei de Damásio Jesus, mas tem também Rogério Greco, né? Eles são especialistas em direito penal, têm pontos em comuns, mas também se afastam do direito. E assim eles vão indo, né? São figuras importantes, são figuras extremamente importantes dentro do ordenamento jurídico, tá? Porque essas pessoas oferecem subsídios, né? Oferecem subsídios para dizer o que é direito. Eles estão o tempo todo fazendo reflexão sobre qualquer assunto jurídico. Então, eles estão procurando estudar muito, né, sobre essas questões jurídicas. Doutrina e jurisprudência não criam normas jurídicas, mas é inegável a sua influência no ânimo dos legisladores e dos juízes, ok? Então, olha, existiu eu já assisti várias sessões plenárias no plenário do STF, do STJ também,
No STF, viu? Lembrei aqui agora, a última que eu fui foi no STJ, aliás, né, o Eulália? E você que é de Goianésia, você sabia que tem uma juíza que é daí, de Goianésia? Você sabia disso? Adivinha quem que é? Procura aí. Você ganha, se você responder dentro de 30 segundos, não for procurar na internet, você ganha uns pontinhos. A Poliana, professor? Não, do Não? STF, do STJ. Quem que é? Daí de Não Goianésia. sei não, achei que fosse a Poliana. Não, Laurita, se não me engano, Laurita Vaz, né? É daí. É daí de Goianésia. Tem muito tempo que a lógica ela não está aí, mas ela é daí de Goianésia. Então, eu assisti uma sessão dela, a última, né? Mas, vejam, a doutrina e a jurisprudência, ela não cria leis, mas elas são fundamentais, né, na interpretação das leis. Por isso que elas são fontes do direito, tá? Dos enunciados da doutrina, se tem, então, aí, do enunciado dos doutrinadores, nós temos muitos que dizem o que é o próprio direito. Vocês têm que ver, vocês têm que observar, quem cria o direito são quem? São os legisladores, são os nossos deputados federais e senadores. Muitos, e a maioria desses deputados e senadores, não conhecem nada, nada, nada de direito. Nada. Então, eles não conhecem os termos técnicos do direito que vocês estão aqui estudando. Então, como é que eles criam as leis, né? Então, eles criam as leis diante da sua própria vontade ou da intenção da sociedade, ou da intenção do povo, da própria intenção deles, eles criam determinadas leis. Mas precisa-se fazer a reinterpretação da lei, a releitura da lei, de forma jurídica. E quem faz isso são os doutrinadores, né? Que ajudam aí, ditando o que vem a ser as leis, né? A jurisprudência, né? Nós temos um direito positivo, nós temos o civil law. O civil law, ele é o nosso modelo aqui. Então, a característica do civil law é o direito que está escrito, que está positivado. Mas a jurisprudência, a jurisprudência não é aquilo que está escrito positivado, ele simplesmente é um conjunto de decisões reiteradas, mas que servem para enunciar, né, de enunciados, né, do direito, ou seja, ele pode ser um meio de dizer o que é o direito. Ok? Deixa eu ver aqui que vocês estão. A Marcela não estava querendo entrar, ela tinha falado que talvez não entrava, falta de energia ou internet, mas conseguiu. Aleluia, né? Aleluia, Marcela, que bom. Ok, gente? Então, isso é o que nós falamos aí com vocês, né? É o que nós falamos a respeito do direito. Ah, entendi. Ah, entendi. Eu estava confundindo, Marcelo. Era a internet, então. Né? Pois bem, gente. Então, semana que vem, nós vamos ter a nossa prova, né? A nossa prova acontecerá... a nossa prova, por exemplo, a nossa prova vai abrir na segunda-feira para vocês. Eu estarei online, tá? E eu estarei aqui online e para saber, para porventura explicar alguma coisa para vocês a respeito da prova. Saber se teve algum problema na prova, no envio da prova, essas coisas assim. Então, o professor estará aqui, somente para isso, tá? Eu e todos os outros professores de vocês estarão a semana toda, nos dias da aula específica de vocês,
Então, então, na segunda eu estarei com vocês, na terça eu estarei com outra turma, o professor de terça estarão com vocês, e assim por diante, tá? Estaremos aqui simplesmente para ficar aqui de prontidão, para ver se tem algum problema, se tiver alguma situação errada, com algum problema, para a gente resolver isso, somente para isso. Não adianta vocês me perguntarem assim, professor, eu não estou entendendo essa questão, eu não estou entendendo, e aí eu não vou falar. Acabou. Hoje foi o último dia da gente falar o que tinha que ter falado, tá bom? Enquanto isso, se tiver alguma dúvida a respeito da matéria, tem que pegar aí os links das aulas e ir assistindo, tá bom? Ana Paula está perguntando, nos dias de provas teremos aulas? Não teremos aulas. E não teremos aqui trabalhos, né, para ser corrigidos, para ser feitos. Por isso que o trabalho está apostado para vocês fazerem até o dia 3, tá? E regrinha do direito, não percam prazo, vocês são estudantes de direito, perdeu o prazo, Zé fini. Então, está lá colocado lá para vocês, né? Sim, as provas estarão disponíveis para vocês durante todas as semanas, viu, Giovana? Durante toda a semana. Vai ser aberta, e se eu não me engano, fechará na sexta-feira, à meia-noite. Tem que olhar o calendário aqui de específico para vocês, tá bom? Às vezes, se acontecer um fato que foge da realidade, como, por exemplo, o Moodle congestiona e dá um trabalho, e aí fica de um dia para o outro, né? Com problema no Moodle. Aí se prorroga um dia, tá bom? Mas a prova fica disponível para vocês a semana toda. Terá horário de início da prova? Não, a prova vai ser aberta na sexta-feira, às 8 horas na segunda-feira, às 8 horas da manhã, e fechará às 23 horas. Porém, presta atenção, e aí eu entendi sua pergunta, Giovana. Se você abrir a prova 2 horas da tarde, pode abrir, não tem importância nenhuma. Se você abrir às 7 horas da noite, também não tem importância nenhuma. Só que você abriu ela, você vai ter que fazer. Você não vai abrir ela e sair para voltar e fazer depois, não, porque ela tem um tempo, tem 3 horas de duração para você fazer uma única prova, tá bom? Então, abriu ela, se quer abrir 8 horas da manhã, abra, mas faça. Não vai tomar café, lanchinho, vai fazer igual o André fez aí agora, né? Foi olhar a chuva, ou foi jantar e volta, não. Faça primeiro, tá? A prova terá na faixa de 10, 12 questões, são todas questões objetivas. Não vou assustar vocês, não vou colocar nenhuma questão subjetiva para vocês, não, tá? Ana Paula, seria bom vocês não deixarem nenhuma prova para o último dia, tá? Minha sugestão. Abriu a prova, vai fazendo logo, né? E muitas pessoas aqui estão com problema de internet, né? Lá no Maranhão está chovendo, passando inveja na gente aqui, né? Mas lá também está com problema de energia, é o da zebra. Outra hora uma internet cai. Eu pensei que ia chover, deu uma ventania aqui, fechei a casa todinha, né? Aí a ventania passou, estou esperando que vai chover mais tarde. Mas a internet cai. Aqui em Anápolis não pode chover, né? Choveu energia, falta internet, então dá zebra. Então, evite de deixar as coisas para a última hora. É uma sugestão, tá bom? Mas aí fica a seu critério, tá? Fica a seu critério aí essa questão. A logística aí é vocês que têm que organizar. Tá joia? O senhor acha que o material do slide é suficiente? Ou quem perdeu as primeiras aulas tem que assisti-la? Olha, eu não recomendo ninguém estudar
somente pelos slides das aulas, ok? Não recomendo, tá? Não recomendo de espécie nenhuma. O slide é um material de apoio somente para nós aqui. A gente vai, os slides às vezes contêm respostas daqui dos assuntos que nós estamos falando, mas às vezes é só os tópicos. Então é complicado você estudar só por slide, tá, Giovana? Minha sugestão é você pegar o livro, pega os 2 livros que eu postei nos grupos para vocês, né, que está lá no Moodle, e, por exemplo, se eu perguntar sobre fontes do direito, você vai lá no capítulo de fontes do direito e dá uma olhadinha lá direitinho, dá uma olhadinha, conceito de direito, vai no capítulo de conceito de direito. Você não vai ficar procurando o livro todo, não. Vocês sabem pesquisar, eu sei disso, né? Quando vocês vão comprar uma roupa nova, um perfume, vocês sabem até a loja, então vocês sabem como é que faz isso, né? Então vocês vão lá, você vai lá no minha sugestão é, pegue o livro, tem tudo. E especificamente, tem outra dica que eu vou te dar. Dessas questões que estão na prova, aliás, que vocês estão fazendo, dessas questões, cada questão dessa é uma questão da prova, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai fazer assim, a gente faz, por exemplo, 20 questões. Eu faço 20 questões. O sistema escolhe 10 questões e abre a prova para vocês. É assim que é feito, tá bom? Então, a prova de vocês é igual para todo mundo, Elas modificam a resposta, tá? A prova é igual, mas às vezes uma resposta que na prova da Paula é a letra A, às vezes na prova da Camille é a letra C. Então, ele embaralha as questões, somente isso. Mas a prova é igual. E aí eu faço 20 questões, lanço no sistema, e é o sistema que vai abrir a prova. Na hora que o sistema abrir a prova, a gente chama de randomizar. Ela randomiza a prova e aí sai a prova para vocês, tá bom? Aí sai a prova para vocês. Não esquenta com as provas, não esquenta por enquanto esse negócio de pauta, não, tá, Ana Paula? Se você esquentar, você pega fogo. Pelo menos no que diz respeito à minha disciplina, tá bom? Quero que você tire uma nota boa lá, depois a gente senta e conversa. Não esquenta com isso não, tá? Uhum. Organiza aí, vê. Tem gente que deixa as provas mais difíceis para o final, tem gente que gosta de fazer as provas mais difíceis primeiro, e aí você escolhe o jeito que é melhor para você fazer a prova, tá? Isso, não tem importância não, também você, tá, Amanda? A gente vai olhando isso depois, tá bom? Eu tenho acesso a essas questões todas aí, depois a gente olha, tá bom? Ok, gente. Olha, eu tenho ali algumas coisas para responder e nós vamos ficar por aqui agora, tá bom? Desejo a todos vocês, uma boa prova. Façam os exercícios. Tem gente que ainda não fez os exercícios, precisam fazer. É 30 pontos, é 30% da nota, ok? Fez os exercícios aí bem feitinho, além de você estar estudando para a prova, tá? Além de estar estudando para a prova, você está aprendendo, porque cada questãozinha dessa que você está escrevendo lá é uma questão da prova. Então, pega o livro, vai marcando no livro, amarelo, vermelho, agrupando isso em categorias, né? Sei lá, cada um cria o seu jeito de estudar, mas estudem e façam os exercícios, 30 pontos. Eu sei, não estou preocupado, não. Não, mas olha, é sério. Geralmente, aluno do primeiro período, ele não tem essa preocupação, eles fazem mesmo, né? Mas tem aluno que não faz. E aí depois fica no chororô lá, e a faculdade aqui é extremamente rigoroso nesse negócio, né? Então, por isso que eu gosto de avisar.
O que é caro, o que é combinado não é caro, né? Isso aí é uma fonte do direito, inclusive. Vocês vão estudar isso daqui uns dias. É uma fonte do direito. O que é caro não é combinado, tá? Ou seja, tudo aquilo que está convencionado, tudo aquilo que está acordado. E aí é tranquilo para resolver esse problema, tá? Entendi. Beleza, isso aí mesmo. Parabéns. Então, ok. Boa prova para todos, boa semana de aula, ok? E vamos que vamos, então. Tá bom? Deixa eu fazer a chamada de vocês aqui. Aline. Aline, eu recebi o trabalho. Recebi o trabalho de vários de vocês. O André eu recebi. O Gustavo, está anotado aqui, Gustavo, mas eu acho que eu recebi. 95% de chance que eu recebi, tá? Seu trabalho. Você está me perguntando? Não, recebi sim, recebi, já lembrei. É você que tem a irmã que está aqui, não é? Estudando também? Amanda, né? Anotou aí. Ana Paula, André Moreira, Ana Vitória, Brenda, Bruna, Kaique, Camille, Clara Beatriz, Eulália, Giovana, Giovana, Gustavo, Janaína. A Janaína não está falando mais, mas está aqui. Jean, Jéssica, Júlia, Milena, relatórios mensais, Sara Cristina, Stephanie, Vanessa, Whindersson. Quem é relatórios mensais? É o João. João, se eu não me engano, João Miguel, né? Então, tá bom. Gente, então, boa semana para todos aí. Fiquem relaxados, tranquilos. É lógico que a gente não pode baixar a guarda, que é prova, mas vocês vão se dar bem nessas provas todas aí, se Deus quiser. Vocês vão ver. Tudo é novidade, mas não fica preocupado com isso, não. Tá ok? Nós temos... Eu já andei corrigindo o trabalho de vários de vocês aqui, e pelo que vocês escrevem, a gente já tem uma noção, e vai conversando com os outros professores também, então a gente já tem uma noção. Então, para alguns de vocês, eu já posso, já de antemão, falar que vocês vão se dar bem. Não fiquem preocupados, então, ok? Então, um abraço para todos, e até mais, então. Tá joia? Boa noite, professor. Boa noite, então, André. Boa noite. E boa prova para todos. Boa noite, professor. Boa noite, Até mais. Um abraço, professor. boa noite, boa noite, boa noite.